Passaremos então à fase seguinte, que é participação do público. Portanto, estão abertas as inscrições. Quem se inscreve? Sr. Barreira. Sr. Engenheiro Batista. Como? Faz favor. Sr. Presidente, eu acho bem que o público fale, mas na reunião ordinária de 28 de fevereiro de 2014, o Sr. Presidente, está transcrito na ata, disse que a partir desta data as pessoas do público que queiram usar da palavra devem fazer previamente a sua inscrição, até para que o Sr. Presidente da Câmara venha preparado para responder. Vai passar a cumprir rigorosamente o regimento da Assembleia Municipal. E, portanto, isto eu queria perguntar se houve alguma inscrição prévia e se o Sr. Presidente da Câmara lhe foi comunicada essa inscrição para vir preparado para responder. Se não, fazendo fé nas palavras do Sr. Presidente, se não houver essa inscrição, o público, infelizmente, não poderá falar. É a minha opinião. Muito bem. Eu sei que o Sr. Engenheiro Batista me comunicou que iria falar. Não disse efetivamente o tema. O que é facto é que, apesar de eu ter dito isso, tenho tomado o comportamento que sempre foi tido até hoje. Não é? Foi uma atitude impulsiva, porque as inscrições devem fazer-se todas seguidas e não estarmos à espera que se inscrevam. De qualquer modo, tendo dito isso, e ainda não tendo posto em prática, eu consulto a Assembleia sobre a autorização ou não autorização de intervirem hoje o Sr. Barreira e o Sr. Engenheiro Batista. E o Adelino que estava a cometer o mesmo erro do outro dia. Portanto, mais ninguém se quer inscrever, pois não? Sim, senhor. Como digo, acho que em prol da democracia o público deve falar, mas perante a atitude do Sr. Presidente, desculpe que lhe diga, e salvo devido respeito, vou passar a deixar de ter crédito quanto às palavras que o Sr. Presidente diz nesta Assembleia, porque está aqui, preto no branco, ninguém o obrigou a dizer isto. O senhor frisou que ia cumprir rigorosamente o regimento, e o regimento diz, fala nessa inscrição prévia, e agora passa o assunto para a Assembleia de uma forma desdizendo, Sr. Presidente, peço desculpa por dizer isso e com o devido respeito, mas eu acho que o Presidente da Assembleia Municipal deve continuar a merecer-me e a merecer-nos todo o crédito que lhe é devido, e eu entendo que, estando transcrito na ata o que eu acabei de dizer, devia ser cumprido, mas o Sr. Presidente falar que fará como melhor entender. Muito obrigado. Já devia ter reparado nisso. Dr. Otávio, faz favor. Não, o público só fala quando este incidente estiver resolvido. Está bem? Muito obrigada, Sr. Presidente. Ora bem, efetivamente, nós ainda há bem pouco tempo comemoramos aqui, numa sessão solene, o 25 de Abril e os resultados do 25 de Abril. Mas, afinal, parece que é só para palavras. Porque a verdade é só uma. A lei e o regimento desta Assembleia prevê a intervenção do público e, perdoe-me, Sr. Presidente, a inscrição prévia devem providenciar antecipadamente a sua inscrição referindo o nome e o assunto, não significa que deva ser previamente comunicado ao Sr. Presidente da Câmara ou qualquer um outro dos vereadores. Admitimos que, na altura, a questão que foi levantada é de forma a que o Sr. Presidente da Câmara esteja munido de toda a informação necessária e que melhor possa esclarecer todos aqueles que pretendem ser esclarecidos e que pretendem, desta forma, solicitar esclarecimentos ao Sr. Presidente da Câmara. Entendemos que deve ser cumprida a lei e o regimento, e não apenas uma ata, que foi, e as declarações do Sr. Presidente da Assembleia, que foi proferida na sequência da confusão que, no fundo, que se surgiu aqui na última, na questão da intervenção do público nesta Assembleia,
e, por isso, a bancada do Partido Socialista apelará para que seja cumprido a lei e o regimento, permitindo-se a intervenção do público a prestar esclarecimentos. Obrigada. Muito bem. Faz favor. Muito obrigado. Boa noite, Sr. Presidente, os demais membros da mesa, a Excelentíssima Câmara, os senhores deputados municipais, o público e a comunicação social. Eu também sou dos que gosto que o povo fale. Eu sou o povo e há lugares onde estou mesmo só no lugar do povo. Ora, mas não foi o Partido Social Democrata que veio aqui impor aquilo que está na ata. Foi o Sr. Presidente da Assembleia. E aquilo que me parece é que o Sr. Presidente da Assembleia quis era que o Sr. Presidente da Câmara viesse documentado para poder responder. Agora, se o Sr. Presidente da Assembleia decidir que o povo fala na ordem que está prevista no regimento, como disse a Sra. Deputada Otávia Clemente, tudo bem. Mas tem de ser o Sr. Presidente a decidir, dar cumprimento a esse regulamento. E o Sr. Presidente, para sair da mesa ou para decidir isso, não precisa de consultar a Assembleia. Tem, por força de lei, autoridade para o fazer. Muito obrigado. Teria toda a razão naquilo que acabou de dizer se o incidente não tivesse sido levantado. Como o incidente foi levantado, eu vou pôr a questão à consideração da Assembleia Municipal. Não, senhor, tenha paciência, senhor. Desculpe. Faz favor, vamos votar. Portanto, a questão que se levanta é esta. Devem ou não falar os inscritos na Assembleia, os inscritos pelo público? Quem vota a favor, falem. De que falem. Então, vamos assim. Quem vota contra, falem. Quem vota contra? Bem, a abstenção. Aliás, portanto, a votação a favor foi de 46%, portanto, é mais que 51%. Senhor Engenheiro Batista, tem a palavra, faz favor. Quem está primeiro inscrito é o Engenheiro Barreira, portanto, primeiro engenheiro. Ele não fala? Vou fazer uma declaração. 5 minutos, Sr. Engenheiro. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o artigo 19 do Regimento é demasiado claro e, em ponto algum, no artigo 19 do Regimento diz que eu tenho que aqui vir forçosamente fazer uma pergunta ao Sr. Presidente da Câmara. Posso intervir no foro político dentro da matéria que entender que eu devo fazer. Sinto-me envergonhado pelo meu partido ter dado, há poucos dias da passagem do aniversário, 40º aniversário de 25 de Abril, esta imagem deplorável na Assembleia. E, por isso, nós abandonamos a Assembleia e recusamos a ter qualquer intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem. Portanto, o Adelino, é esta a posição? Também não fala?
Está terminado o ponto da ordem, portanto, da intervenção do público. Vamos passar ao período da ordem do dia. Ponto 1, apreciação do relatório da atividade da Câmara e da situação financeira do município. Ninguém quer intervir? Sr. Jorge Pinto. Deixa-me acabar a inscrição, Sr. Jorge. Moura Silva. Mais ninguém quer intervir? Eu não quero que pensem que é falta de consideração, mas eu vou-me ausentar por um bocadinho, porque, enfim, está bem? E vejo já. Não, não é. Jorge Pinto pode. Sr. Presidente da Assembleia Municipal em exercício, Sra. Secretária, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros colegas deputados municipais, duas questões muito simples que têm a ver com este relatório. Confesso que tenho que elogiar a forma como este relatório nos chega às mãos em cada Assembleia Municipal, onde são aqui mais ou menos retratadas todas as atividades que os serviços municipais vão desenvolvendo ao longo do período que decorre entre a Assembleia anterior e a Assembleia atual. Sei bem também, porque já tive alguma responsabilidade também nesta matéria, que nem tudo o que aqui está escrito passou pelo crivo do poder político eleito. Também sei disso. Mas há aqui duas questões, uma que tem a ver diretamente comigo, e já explicarei porquê, e uma outra. No relatório, no que diz respeito a projeto e a informação geográfica da Divisão de Planeamento e Desenvolvimento e Projeto, diz a dado passo o seguinte, na parte final, na página 9, estudo de ligações viárias Gião-Candemil, Amarante-Vilamiã, Granja-Póvoa, Fridão, nó de Vila Garcia, pela barragem de Jusante. Como eu depreendo que os técnicos têm tutela, apesar de ter havido algum período de gestão transitória, não houve nenhum técnico que tivesse, por sua livre iniciativa, decidido fazer este tipo de estudos. Pergunto-me se, efetivamente, este estudo para a ligação de Fridão ao nó de Vila Garcia tem algo mais que nós desconhecemos e que, eventualmente, contraria aquilo que tem sido a discussão política que se tem feito, no sentido de que a Câmara Municipal tem uma posição claramente contrária à construção da barragem de Fridão. A outra questão tem a ver com o Conselho Municipal de Educação. Também diz aqui, a dado passo, e eu confirmo, porque participei enquanto dirigente de uma IPSS, numa reunião para a eleição dos representantes das IPSS para o Conselho Municipal de Educação. Fui indicado, muito bem, e o que é certo é que até hoje ainda não houve nenhuma reunião do Conselho Municipal de Educação. E como, entre outras tarefas que incumbem ao Conselho Municipal de Educação, está o reordenamento da Carta Educativa, eu pergunto se, na eventualidade, como me parece que poderá vir a acontecer, oxalá que não, o encerramento de algumas outras escolas ou jardins de infância, se esse assunto já foi decidido, já foi aceito exclusivamente pelo município,
enquanto órgão executivo, ou se eventualmente é um assunto que virá a ser discutido no âmbito do Conselho Municipal de Educação. Eram só estas as questões. Muito obrigado. Muito obrigado. A palavra agora então ao Sr. Deputado Moura Silva. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em exercício. Duas perguntas brevíssimas e, enfim, sem comentários, obviamente. Aqui aos quadros que nos foram apresentados, nomeadamente a da variação homóloga da receita do primeiro trimestre e a variação homóloga da despesa. Verifica-se aqui, ou seja, em ano de contenção orçamental, todos estamos confrontados com a crise está aí ainda, não é? Contudo, na variação homóloga da receita, verificamos aqui que há um considerável aumento de transferências correntes. Gostaria de saber quais são as influências para que ela seja de facto tão positiva neste quadro, no quadro 1, portanto, no primeiro quadro, e também esta enorme variação da transferência de capital, considerando sempre o período homólogo ao primeiro trimestre, portanto. Em relação ao mapa, ao quadro 3 da variação homóloga da despesa, estas transferências correntes que há aqui, portanto, em ano de contenção, em ano que se admite vir a ser necessário fazer aqui alguma gestão mais cuidada, mais rigorosa, avaliar bem os investimentos e os custos normais, ou os chamados custos correntes, ou despesas correntes. Há, de facto, no primeiro trimestre aqui uma variação desfavorável, ou, portanto, maior gasto, nomeadamente nas transferências correntes, enfim, com certeza justificáveis, mas eu gostava de saber como é que elas... Enfim, porque é que isto acontece, se de facto é justificável. Ou se de facto, enfim, não diria descuido, mas diria opção de facto da política que justifique este desvio, bem como outras despesas correntes, que de facto há aqui uma variação de 515%, o que é muito considerável. Ainda também nesta variação bastante significativa que tem a ver com a aquisição de bens de capital. São, de certa forma, as rúbricas mais suscetíveis de provocar aqui alguma interrogação, alguma dúvida, que me parece merecer justificação, não que elas não estejam com certeza justificadas, politicamente justificadas, mas para que nós possamos ficar mais bem inteirados dos valores que aqui nos estão apresentados. Obrigado. Muito obrigado. A palavra agora então ao Sr. Deputado Américo Paulo. Presidente da Mesa, da Assembleia, Presidente de Mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, Público e Imprensa. Só que eu gostava de questionar o Sr. Presidente da Câmara do seguinte. Qual é o critério utilizado na escolha da comitiva a acompanhar a Câmara Municipal no âmbito da examinação com as cidades de Axerre e Bislau? Bom, atendendo a que não temos mais ninguém inscrito, palavra ao Sr. Presidente da Câmara para que possa esclarecer a Assembleia. Intervirá, pelo que pressupõe a Sra. Vereadora, para responder. Quero cumprimentar o Sr. Presidente em exercício da Mesa da Assembleia, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, os Srs. Vereadores, os Srs. Secretários e demais elementos aqui representados. Peço desculpa pela minha voz não ser a melhor, mas vou tentar responder da melhor forma. Queria responder ao Sr. Professor Medeiros Pinto em relação à questão que coloca sobre o facto de ainda não ter havido nenhuma reunião do Conselho Municipal de Educação. Como o Sr. Professor muito bem sabe,
porque eu dei essa indicação na reunião que tivemos para a eleição dos representantes das IPSS. Aguardamos a nomeação ou a indicação por parte da GEST dos representantes do ensino público. Como sabe, essa responsabilidade é da GEST, não era minha responsabilidade solicitar-lhes essa indicação, mesmo assim, filo por escrito e aguardamos ainda esses representantes. Em relação à questão do encerramento das escolas, como o Sr. Professor muito bem sabe, essa responsabilidade é do Ministério da Educação. Nós não encerramos escolas e sim pretendemos que essa discussão seja também alargada ao Conselho Municipal de Educação e, como teve a oportunidade de ter conhecimento, nós, em relação às indicações que a GEST nos lançou para eventuais encerramentos de escolas, nós defendemos a nossa posição apenas no sentido de dizer que achávamos que essa proposta era extemporânea, porque quando nos foi apresentada a listagem das escolas a encerrar, ainda não tinham iniciado as matrículas, que, como sabe, começaram no dia 15 de abril e encerrarão no dia 15 de maio. Portanto, a única coisa que nos competia fazer era demarcar a nossa posição no sentido de dizer que pretendemos efetivamente que todas as escolas se mantenham abertas e que, se isso não for possível pelas indicações ou imposições da lei, discutirmos a nível do Conselho, a nível das freguesias que terão as escolas a ser potencialmente encerradas, discutirmos em conjunto para ver qual poderá ser a melhor ou a menos penosa, o encerramento menos penoso para as populações em questão. Obrigada. Desculpe, julgo que também intervirá aqui o Sr. Vice-Presidente. Pois, muito boa noite a todos. Cumprimento a mesa da Assembleia Municipal, o Sr. Presidente de Câmara, os Srs. Vereadores, Srs. Deputados e Deputadas Municipais, Senhoras e Senhores aqui presentes, a Comunicação Social. Relativamente à questão que foi colocada sobre vias de comunicação, o que posso dizer é que, de uma maneira geral, é a nossa preocupação que o Conselho fique com um sistema principal de vias e não apenas com um sistema capilar de vias. E isso tem sido uma preocupação que nós temos estado a tentar verter no PDM. Esse sistema principal de vias tem vindo a ser estudado, temos aqui alguns, e tem a ver com a facilidade de uma maior mobilidade por parte de todos nós no Conselho. Isto é muito simples, e num destes dias falava nisso. Um sistema de vias de comunicação é como o nosso sangue. Nós temos artérias, temos veias e temos capilares. E, portanto, estamos, na medida do possível, tem-se vindo a tentar verter esta filosofia em termos de estudo de rede viária. Temos aqui o exemplo da Amarante Vila Miã, em que sempre defendemos uma via estruturante e, portanto, o que nós podemos nesta altura fazer, o estudo é um estudo de traçado e depois de reserva de espaço canal, aquilo que se designa, e, portanto, ficar vertido em PDM, para que o espaço canal fique reservado para que, quando tivermos a possibilidade financeira de desenvolver o projeto e depois de executarmos a obra, de avançarmos. Portanto, tenho aqui algumas referências, essa é a nossa preocupação. Evidentemente que uma artéria principal a ligar Vila Miã e Amarante é uma preocupação,
como também é uma preocupação a entrada para quem vem de Vila Mié e para quem vem da A4. E, portanto, está aqui genericamente designado Amarante Vila Mié. A questão que julgo que ouvi quando estava a chegar de Fridão Nó de Val Garcia, isto já vinha, digamos, já vinha a ser discutido há algum tempo, face à possibilidade ou impossibilidade de termos ou não termos barragem de Fridão, e portanto, o que foi feito foi também uma ligeira correção de traçado para que ficasse, digamos, em uma reserva em espaço canal, para que, vindo a desenvolver-se, vindo a ser possível e vindo a nós a termos meios financeiros, podermos também, nesta zona do concelho, elaborar o projeto, realizar o projeto e executar depois fisicamente a obra. Portanto, não sei se julgo que respondi à questão, mas passaria agora ao Sr. Presidente. Sr. Deputado, relativamente a algumas variações relativamente ao primeiro trimestre do ano passado e deste ano, devo-lhe confessar que não tenho uma resposta concreta para lhe dar, porque não analisei isso, até porque este primeiro trimestre não houve, por parte deste novo Executivo, a introdução de novas despesas ou de novas receitas. Estamos neste momento a fazer um trabalho que é até para poder começar a avaliar melhor, tanto da parte da receita como da parte da despesa, a questão de um controle de custos mais correto por todas as áreas e todos os departamentos. Eu julgo que até quando foi na apresentação do orçamento eu terei explicado isso, porque é necessário nós termos outros indicadores que nos permitam avaliar de uma forma superior para onde é que nós gastamos. Se gastamos em comunicação, que esteja tudo inscrito numa rúbrica, por forma a podermos avaliar e podermos comparar aquilo que é comparável. E, portanto, eu neste momento, é como lhe digo, não tenho uma resposta, embora irei-me debruçar um pouco sobre isso e depois falhei chegar a uma resposta mais conclusiva sobre esta matéria. Relativamente à questão que o Sr. Deputado me colocou sobre a visita às minações da Axeres e Vislog, eu não sei se percebi o porquê, quem é que define quem vai e quem cria os critérios e a metodologia de atuação. Obviamente, neste caso, devo confessar que fui eu. Fui eu que defini que gostaria que estivessem representantes de todos os partidos políticos, embora isto tinha sido um convite já formulado ao anterior Executivo, e eu achei que deveria convidar todos os partidos a estarem representados, tivessem sido eleitos ou não, pelo menos foram candidatos. Eu acho que, mais a mais que em Axéria, no fundo, comemorar com a comunidade portuguesa o 25 de Abril, embora no dia 26 de Abril, eu achei que seria interessante dar os representantes políticos que se candidataram às últimas eleições e que nos acompanhassem. Palavra ao Sr. Deputado Américo Paulo. Muito bem. Para essa deslocação foram convidados, estiveram representadas as instituições de relevo em Amarante, os partidos políticos com e sem assentos nos órgãos autárquicos. Assim, o Partido Socialista não compreende e vem lamentar que o maior partido da oposição não tenha recebido qualquer convite para integrar essa comitiva. O PS, quando era poder na Câmara Municipal, sempre pautou o exercício das suas funções de que estava investido com a maior lisura e respeito para com todas as forças políticas, independentemente da sua representatividade. Sr. Presidente, não coloque em causa o diálogo e essa convivência democrática, nem para com o PS, nem para com outro qualquer parceiro. Todos somos poucos na defesa de Amarante. O Partido Socialista merece e exige ser tratado com lisura e respeito e espero que, de hora avante, discriminações desse género não voltem a acontecer, porque o Sr. Presidente da Assembleia Municipal e os seus vereadores foram representar as instituições que representam. O Partido Socialista não foi convidado. Obrigado. Palavra ao Sr. Presidente da Câmara.
Bem, eu julgo que não, por aquilo que eu percebi, cometi alguma asneira, algum equívoco. Eu pedi para que tivessem representados 2 representantes por cada partido, e foi isso que eu solicitei. Peço desculpa, para a próxima falo diretamente consigo. Eu tive 2 representantes do Partido Socialista e que foram uma belíssima companhia, mas eu para a próxima, com certeza, não quero desconsiderar o Partido Socialista. Não quero desconsiderar o Partido Socialista. O que eu decidi é que, até por uma questão de custos, eram 2 de cada que iriam, mas com certeza, e mais, e deixe-me também dizer uma coisa, esta visita também pretendia, de alguma forma, apresentar cumprimentos, porque eu, desde o momento em que assumi o cargo que agora ocupo, que tanto a Câmara de Axeres como a Câmara de Vislog estavam constantemente a pedir para que eu fosse lá. Mais a mais, porque há algumas relações, como sabe, nomeadamente com Vislog, em que temos jovens que estão em formação lá, e, portanto, eles pretendiam mesmo que nós fôssemos lá, até para ter a garantia de que o novo Executivo iria ter uma relação cordata com a germinação. E por isso é que eu aproveitei, já que havia um convite para dia 26 estar, já do anterior Executivo, para estar em Axeres, eu aproveitei bem, já que vou a Axeres, aproveito, faço a visita de cortesia para Vislog, e por isso é que foi uma equipa pequena. Foi uma equipa pequena precisamente por isso, porque era mais para termos tempo para reunir, para discutir. Aliás, tivemos reuniões muito interessantes e julgo que até correu muito bem os objetivos que pretendíamos destas 2 visitas, a Axeres e a Vislog. Acho que correram de forma superior. Julgo que depois também vos será dado conta, através das pessoas que nos acompanharam, relativamente a este incidente de não ter formalmente feito o contacto através do Presidente da Conselhia do Partido Socialista. Confesso que foi equívoco meu, mas para a próxima, com certeza que terei em atenção essa situação. Mas não quero de forma alguma que pense que é desconsideração à sua pessoa, por amor de Deus, isso nunca.